Agora é o Evangelho, agora é a profecia, agora é a palavra simples, agora é a exortação da vida, agora é a palavra da esperança. Eu estou aqui com a minha biblinha velhinha, linda e gostosa, quase uma relíquia, aberta. E eu quero que você, que leu comigo ontem Isaías 29, e eu iria até apresentar um esbocinho que eu preparei aqui, junto com o Braulio, e acabou que eu comecei a falar. E esqueci. Esqueci completamente. Só depois, quando eu vi a reprise, que eu falei, meu Deus, eu tinha um esboço que ia tornar tudo isso mais pedagógico, mas eu fui me empolgando e esqueci de chamar e de apresentar o pessoal. Vou falar em chamar e apresentar o pessoal, vamos chamar todo mundo. Compartilhe daqui, é só um clique no compartilhar, mande para os seus amigos e desafie-os a virem, vai ser bom. Para quem vier, vai ser bom. Então, preste atenção aqui comigo. Nós vamos ler em Isaías 30, do verso 9, na realidade, até o verso 21, é o que nós leremos. Eu tinha posto o verso 20, mas ao final eu incluí o 21. E o tema de hoje, para a gente ser bem rápido, porque eu quero ter muito tempo para responder perguntas, é o seguinte: quando o povo não se interessa pela palavra de Deus. Esse é o tema. Quando o povo não se interessa pela palavra de Deus, ou seja, praticamente sempre. O tempo no qual o povo se interessa pela palavra de Deus são espasmos históricos. Espasmos. É como no meio da escuridão você vê passar um vagalume aqui, depois de 50 anos outro vagalume ali, depois de 100 anos outro vagalume ali, representando esses vagalumes, aquelas pequenas gerações que quiseram se alegrar com o mandamento do amor de Deus, da justiça de Deus e do trato humano e misericordioso para com o próximo, que é toda a vontade de Deus para conosco. Pequenos lampejos definem esses dias, esses tempos, essas curtas épocas de luz, de apego à palavra, de prazer de uma geração em praticar aquilo que melhora o homem como indivíduo, o ser humano e toda a sociedade. Poucos lampejos. Na maioria das vezes, a gente existe em escuridão, em treva, em pederneira. É como quem passa no meio de um cânion que não tem espaço para a gente se movimentar, com pedras afiadas no meio da escuridão, e você chega do outro lado com a canela toda rasgada, os braços feridos, o peito lanhado, a testa arrebentada, porque não vê nada, e vai dando de cara, de corpo, de canela, de joelho, nas pontas das quinas, das pedras pontiagudas, da vereda escura que a gente escolheu para andar. Aí a vida vai passando, a gente vai se arrebentando, vai ficando desfigurada, desfigurado, infeliz, com vontade de morrer, e diz que a culpa é de Deus. E nós é que fazemos as escolhas das veredas que nos maltratam até o fim da vida, como tem sido o seu caso. Minha querida, meu querido, minha irmã, meu irmão, você sabe disso. Quando o povo de Deus não se interessa pela palavra, que é o que eu tenho experimentado durante a maior parte da minha vida,
exceto num período dos anos 70 em que eu vi uma grande explosão de sede espiritual, que prosseguiu bastante pelos anos 80 e início dos anos 90. Mas depois disso, só escuridão, e cada dia piora, 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 e aparecem mais loucuras, mais falsos profetas, mais videntes mentirosos, mais povo corrompido, mais pessoas interessadas na mentira, preferindo abraçar o engano do que viver na verdade e segui-la. É o que a gente assiste, é o que eu assisto, é aquilo ao que eu me exponho. Se eu tivesse que definir, eu diria: essa é a minha frustração, de ver que geração após geração as pessoas estão piorando, ficando mais duras, mais cegas, mais surdas, mais entupidas, mais cínicas, mais insensíveis, mais despudoradamente desinteressadas pela verdade da vida e pelo autor da vida. Agora, não fique achando que a palavra é de um vovô, é a palavra que eu estou pregando desde que eu era jovem. E é a palavra que não envelhece, porque ela não sai de atualidade, porque você não deixa, porque nós não deixamos, porque nós a ressignificamos todos os dias contra nós. A ressignificamos contra a nossa existência. Quando o povo não se interessa pela palavra de Deus. Olha só as coisas que eu anotei rapidamente para tentar agilizar o nosso processo. Em primeiro lugar, veja aí que quando o povo não se interessa pela palavra de Deus, eles não gostam da verdade, mas sim de ilusões. É como diz Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Eles trocam, eles detêm a verdade pela mentira, eles fazem essa troca com a maior tranquilidade. Isso aqui é verdade, mas não estou afim, não. Não estou afim, eu quero mentira. Eu estou afim de mentira. Mentira é mais fácil do que viver em verdade. Eu prefiro uma miragem, eu prefiro uma ilusão, eu prefiro um faz de conta. Eu prefiro uma falsa promessa. Eu prefiro um encanto, um feitiço momentâneo, do que a verdade da vida, do que me comprometer com ela, do que ter que espelhar a minha existência nela, de conferir os contornos do meu ser, do meu caráter, da minha existência, pela luz da palavra. Isso eu não quero, como diz Tiago, eu quero mesmo é esquecer, é tirar isso da mente. Lembrar me faz mal, me traz culpa, me aflige. Eu não quero saber. Eu posso estar fazendo tudo quanto não devo, mas eu quero fazer sem lembrar de Deus. Porque praticar o que se sabe que é errado, lembrando de Deus o dia inteiro, é o próprio inferno. Então eu não quero, me conta uma boa ilusão, me apresente um bom holograma. É o que diz esse verso 10, que está aqui diante de nós, com essa afirmação tão veemente, que cada um de nós deve guardar. O que eles estão dizendo é: me manda, por favor, me envia uma ilusão, porque o que eu quero, de fato, é que vocês não profetizem. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas, e aqui se está falando de gente que falava a palavra de Deus, de pregadores da verdade. Eles diziam a esses:
Não profetizeis para nós o que é reto. Antes, dizei-nos coisas aprazíveis, gostosas, promessas de prosperidade. Por favor, profetizai-nos ilusões. Olha só. A responsabilidade do povo é essa. Por que que tem milhares de pessoas carreando milhões de seguidores e que seguem mentira, ilusões, promessas falsas? Eu vou te enriquecer em um ano aquilo que você não enriqueceu na vida inteira. Você é tímido, teu temperamento é assim e assado, mas eu vou transformar você num Sansão incontrolável. Vou fazer de você um Napoleão Bonaparte de Deus. Você vai se tornar o Elon Musk do Evangelho. E eu vou te dar a coragem de atropelar quem ficar na frente. Isso eu vou te ensinar. Não é bem assim que Jesus ensina, mas o público de Jesus é um outro. Eu estou interessado em vitoriosos. E é isso que eu quero ensinar. E aí você diz, então me ensina. Não me fala palavras negativas e retas que tenham que me converter, que me transformar. Me fala de coisas aprazíveis, de como eu terei uma vida incomparável. Por favor, me apresenta uma ilusão gostosa, porque eu prefiro uma boa mentira do que qualquer que seja a melhor verdade. A gente não diz isso com a boca, mas diz isso com emoções, sentimentos e ações e atitude, todos os dias. E não minta a si mesmo. A si mesmo. Segunda coisa que acontece quando o coração da gente rejeita mesmo, se fecha para a voz da palavra viva de Deus, é quando isso acontece, a esses que acontece, eles querem criar seu próprio caminho, sua própria vereda. Ninguém quer ficar sem caminho. Ninguém quer ficar sem vereda. Mesmo que o caminho seja subir uma montanha doida e quase morrer de frio e quase perder a vida. Mesmo que o caminho seja vender tudo que você tem e dar ao vidente das palavras aprazíveis e das visões de ilusões. Você faz qualquer negócio, qualquer mau negócio para comprar mentiras como promessas para você, como construção de um caminho que não tem nada a ver com a realidade, mas você fabrica nesse monte de ilusões que você acolhe da mente, em nome de Deus, você fabrica uma vereda que Deus não conhece, um caminho por onde Deus não trafega, uma viagem que Jesus não propôs, porque quem quer que pense, sinta e pratique como você, está procurando criar um caminho pessoal. É o que eu vejo toda hora, é gente dizendo, não, esse é o teu caminho, agora o meu. Eu não estou falando de ser médico, engenheiro, advogado, contador, neurocirurgião, matemático, nada disso. Cada um tem sua vocação, talento e desenvolvimento. Eu estou falando daquilo que concerne ao caráter, à mente, que não pode variar de um ser humano para outro ser humano. São os significados universais que nos definem como verdadeiramente humanos, a saber, simpatia, empatia, compaixão, justiça, fidelidade, lealdade, misericórdia, boas intenções,
É disso que é construído o caminho de Deus sob o chão e os pés humanos. Mas você quer inventar o seu caminho. Você quer subir a montanha e pular do pináculo do templo. Você quer transformar pedras em pães. Você não quer trabalhar décadas e décadas para alcançar alguma coisa. Você quer que tudo aconteça em um dia, em um mês, em um ano, em um retiro. Porque você é um comprador de ilusões e elas são vendidas caro. Mas as pessoas que vão se fechando para pura, simples e genuína palavra de Deus e trocando-a por construções ilusórias, são esses que não querem andar no caminho que é comum a todos os seres humildes e quebrantados e que querem seguir a Jesus e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, diferente daqueles a quem você serve. Mas você prefere se tornar obstinado, abrir o seu caminho na rocha, na pedra, subir o caminho do perigo, passar pela beirada do abismo, provando sei lá o que para quem, e frequentemente se colocando em situações de frustração sem cura depois de um tempo, porque acharam que poderiam evitar o caminho de Deus e construir seu próprio caminho. Foi o que Adão pensou e construiu essa humanidade em relação à qual você faz reclamações a Deus. Reclame no espelho a si mesmo, você é Adão. Foi a escolha de Caim. Foi a escolha da descendência de Caim. Foi a escolha de Nimrod. Foi a escolha dos nefilins. Foi a escolha dos deuses da antiguidade. Foi a escolha dos poderosos do mundo antigo sepultado no dilúvio. Foi a segurança de todos os déspotas da terra. Foram essas as suas escolhas. Abrir seus próprios caminhos. E a grande ilusão é que alguns deles atravessaram a terra inteira, como Alexandre o Grande. Morreram 13 anos depois. São lembrados por causa dos seus feitos, por causa de monumentos, de histórias e de estratégias de guerra. Mas você não vê ninguém lembrando-se de Alexandre o Grande para consolar um aflito, um angustiado, um triste, um desvalido, um perdido, porque ele só abriu caminhos na rocha, não abriu nenhum caminho no coração de ninguém. Mas você está aí querendo criar um caminho particular contra o caminho, a verdade e a vida. Esquecidos de que nós nada podemos contra o caminho, contra a verdade, senão em favor da verdade. Aí vem um terceiro aspecto que normalmente acompanha a vida daquele, daquela que endurece o coração e fecha a alma para a palavra da vida, para a palavra que nos ensina a ser gente e a viver. Essas pessoas duvidam da justiça do olhar divino. Elas dizem, não, para que eu vou confiar em Deus? Deus não está nem aí para praticar nenhuma justiça. Cada um que se vire dê seu jeito. Mate, roube, pise, esmague, tire da frente, derrube do caminho, porque Deus e nada é a mesma coisa. No verso 16, e eu estou dando um salto aqui, porque o verso 12 diz que eles rejeitavam a palavra, confiavam na opressão e na perversidade. Sobre isso é que eles se estribavam na vida.
desmontavam na cela da iniquidade para viver. Portanto, disse, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja queda vem de repente, num momento. Mas vocês ficam aí, não saem, ficam esperando o Capitólio cair na cabeça. Além de tudo, vocês perderam todo o entendimento, discernimento e senso de autopreservação na vida. Perderam o amor próprio, a capacidade de se pouparem do mal. Ao contrário, vocês, como diz o verso 14, brincam com fogo. Porque assim diz o Senhor Deus, seria o contrário, seria na confiança em mim que vocês encontrariam o que vocês necessitam. Mas vocês não querem. E aí a gente chega ao verso 16, que conclui dizendo, antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos. Deus está dizendo, olha, isto vai acabar mal. Vocês não veem que a parede fez uma barrigada que vai explodir na cara de vocês? Vocês não veem que todos os movimentos de vocês estão produzindo o tropel que vai fazer as coisas ruírem sobre vocês mesmos? Calma, fiquem quietos para que vocês encontrem salvação. Mas eles disseram, não, que nada. É alguém que diz não na cara de Deus, como muita gente diz. Muita gente diz, eu tenho assistido, eu sou testemunha da vida de milhares de pessoas que você explica bem, que qualquer ser racional aceitaria, e o cara diz não. Eu não quero. Isso aí é o que está certo, mas não é o que eu gosto. Eu vou viver do que eu gosto, não do que é bom e não do que faz bem. Não, não. Essa é a resposta, não. Sobre cavalos fugiremos, nós temos nossos meios. Está pensando que a gente está esperando, confiando em Deus? A gente já preparou a fuga, tem plano B. Só Deus é que não sabe. Então se diz, vocês dizem sobre cavalo, fugiremos, portanto, eu digo, fugireis. Sim, sobre cavalos fugireis, e vocês cavalgarão. Vocês não dizem que cavalgarão livres? Sim. Ligeiros serão também os vossos perseguidores, mais rápidos do que os cavalos estribados nos quais vocês confiam. Assim eles virão, e a fraqueza de vocês se evidenciará. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vocês fugirão. Chega aquela hora em que o inconsciente coletivo se satura de iniquidade, em que a medida da iniquidade transborda, aí basta um grito que os midianitas, os amalequitas, sejam quais sejam os povos, como na antiguidade, como ainda hoje, um grito e o muro de Berlim cai. Um grito e um poderoso, irremovível do posto amanhece morto. Um sussurro pode acabar toda a sua onipotência. E você não enxerga isso, né? Como esse é um caminho de destruição e de fragilização da gente, onde a gente só vai perdendo poder e energia. A iniquidade enfraquece o ser. Repita aqui comigo, a iniquidade enfraquece o ser, o poder de ser.
Aí vem a quarta coisa que eu quero que você guarde rapidamente e anote e memorize. Essas pessoas, para quem a palavra de Deus encontra um coração empedernido, impenetrável, essas pessoas conhecerão a Deus, todavia, como luz e verdade arrebentadora. Como a gente vê no verso 12, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais, então esta maldade vos será como uma brecha de um muro alto que vai cair na cabeça de vocês. E tudo mais que se diz, até o verso 17, que eu já falei aqui, é manifestação da verdade, realidade. Existe a verdade de Deus como conceito de ensino do que é justo, bom e verdadeiro. Existe a verdade de Deus como realidade acachapante, quando a gente decide viver contra a verdade que nos põe o pé no chão da vida e optamos pela existência contra o significado da vida, então nós somos visitados pela luz, fogo ardente de Deus e pela verdade causticante divina, que vem como potassa de lavandeiros, que vem para arrancar as nódoas da nossa alma, para ferir o nosso ser, para queimar e cauterizar as nossas feridas purulentas, em razão das quais a gente morre insensível, sem sentir mais nada. E aí, a última coisa que eu quero que você anote, guarde, hoje, para a gente concluir, essas pessoas que fecham o coração deliberadamente para o Evangelho estão desperdiçando a disciplina amorosa de Deus. Porque mesmo esses que fecham o coração nem sempre são tão empedernidos assim, como esse coração de pedra aqui que eu encontrei na praia, no Amazonas. Um coração perfeito de pedra. Se fosse de carne, poderia servir para um transplante. Tem tudo, tem todas as entradas, ele é maravilhoso, mas ele é pedra. E aí você pode jogar dentro d'água, fazer o que você quiser, e não é penetrável. Existem alguns que começam a andar nessa vereda da autodestruição, mas de repente se comovem, se sensibilizam. Como agora aqui, enquanto eu estou falando, pode haver pessoas com o coração amolecendo. Gente que há anos não tinha nenhum impacto da voz do Espírito Santo no ser. Quem me dera, e é a minha oração, ó Espírito Santo, que esses que têm desperdiçado aprendam através da tua disciplina amorosa, conforme a tua palavra nos ensina. Que eles aprendam a palavra de Deus e se convertam e sosseguem e acalmem e encontrem salvação no silêncio confiante, na entrega e no descanso, na graça de Deus. E aqui é tão lindo e simples. Em vos converterdes e em sossegardes. É uma conversão à paz, ao sossego, ao silêncio, à confiança. É a cessação das guerras civis no coração.
é uma entrega deliberada à disciplina do amor de Deus que sabe me conduzir para a salvação na vida. Porque na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Mas vocês não o quiseram até agora. Podia estar sendo tudo diferente. Como o verso 18 afirma, por isso o Senhor espera. O Senhor está esperando, para ver se a gente entende, para ver se a gente escapa de nós mesmos. Por isso o Senhor espera, para ter misericórdia de vós. E se detém, se segura, para se compadecer de vocês. Porque o Senhor é Deus de justiça. E bem-aventurados são todos aqueles que nele esperam. Ele está dando tempo a gente, tempo. E tem gente há anos em estado de mentira, transgressão, engano, sabendo que o Evangelho é outra coisa, mas só não dá o que eles querem que o Evangelho dê. Então eles aprendem ilusões, vendem ilusão, são mercadores de ilusão. E fazem tudo isso em nome de Jesus. Como diz o verso 20, embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Vocês se escondem, vocês fazem tudo para não reconhecer o mestre certo, o ensino certo. Vocês seguem os mentirosos. Mas o Senhor está esperando para ver se você enxerga o mestre certo, para ver se você não se esconde mais de quem está ensinando a verdade de Deus para você. Ainda que o Senhor te dê pão de angústia, para ver se você desperta e entende que a vida não precisava ser assim. Que a existência poderia ser de outra forma. Aí você tem o verso 21 que conclui dizendo: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos, quando tu abrandares o coração, ouvires a minha voz, ouvires os teus mestres que ensinam a minha palavra verdadeira e caíres em ti mesmo, nesse dia, nessa hora, quando te desviares para a direita ou quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos, que estarão sendo instruídos por mestres do bem e da verdade, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, Caio. Anda nele. Não é ali à direita, não é aqui à esquerda. É esse caminho da verdade, do equilíbrio, do bom senso, da justiça, da paz, do sossego e da realidade aprazível de Deus, que não é a ilusão, mas que vem da obediência que produz a salvação de paz, de sossego e de descanso para o nosso ser. Mas para isso, a gente tem que parar de endurecer o coração para o Evangelho. Jesus é só o que eu sei falar, é só o que eu tenho para falar, é só o que eu quero falar. E está falado, dito em teu nome, com toda a sinceridade do coração. E eu espero, e creio e sei, que o Espírito Santo
não deixará essa palavra voltar sem penetrar onde tem que penetrar, sem produzir o fruto de graça e de vida que precisa produzir. E que os resistentes se quebrantem. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.